Boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Weber e hoje eu vou apresentar para vocês o Wrenchbox, um sistema integrado de atendimento e execução de serviços para oficinas mecânicas. Esse projeto foi desenvolvido como resposta ao Tech Challenge, aplicando Domain Driven Design, boas práticas de qualidade de software e segurança com a stack .NET C# e PostgreSQL. Antes de falar da solução, vale contextualizar o problema. Oficinas de médio porte ainda dependem muito de planilhas e anotações manuais. Isso gera erros na priorização dos atendimentos, falhas no controle de peças, dificuldade em saber em que etapa cada serviço está, perda de histórico de clientes e veículos e um fluxo de orçamento e autorização lento e propenso a falhas. A proposta do desafio é justamente digitalizar este processo, começando pelo back-end de forma organizada e segura. E a nossa resposta a esse problema é o Wrenchbox, a primeira versão do back-end de um sistema integrado. Do lado interno, a oficina ganha gestão eficiente de ordens de serviço, cadastros e estoque. Do lado do cliente, a pessoa consegue acompanhar o andamento do serviço e aprovar o orçamento pela nossa API, sem precisar de um login administrativo. Tudo isso foi modelado com DDD e validado com testes automatizados e análise de segurança. Os atores do sistema de nossa solução contam com 3 papéis principais. O administrador da oficina, que faz cadastros, abre ordens de serviço, gerencia o estoque e consulta métricas. Ele se autentica com o JWT Beer Token, o padrão que vocês já conhecem de APIs REST. O cliente tem um papel mais enxuto, consultar o status da OS, que seria a ordem de serviço, e aprovar o orçamento. Para isso, usamos um token de acompanhamento exclusivo, enviado quando o orçamento é disponibilizado, sem expor credenciais de admin. Por fim, o sistema cuida de tarefas internas, gerar o número da OS, registrar históricos de status e disparar notificações de orçamento. Arquitetura em camadas. Arquiteturalmente, optamos por um monolito em camadas, adequado para um MVP, com deploy simples e evolução controlada. A camada API dispõe os controllers REST, Swagger e o middleware de erros. A camada Application concentra os handlers, MediaTR, DTOs e validação do Fluent Validation, é onde ficam os casos de uso. O Domain é o coração onde ficam nossas entidades, Value Objectives e regras de negócio. E a infraestrutura implementa persistência com Entity Framework Core, PostgreSQL, autenticação JWT e serviços como notificação de orçamento. Essa separação garante que, se amanhã trocarmos o banco ou o canal de e-mail, o domínio permanece intacto. DDD estratégico. No design estratégico, mapeamos os subdomínios. O Core Domain é atendimento e ordem de serviço. É onde está o diferencial, fluxo de status, orçamento, aprovação pelo cliente e integração com estoque. Cadastro de clientes e veículos e o estoque com catálogo de peças são subdomínios de suporte, necessários, mas não são diferencial competitivo. Identidade, notificação e métricas classificamos como genéricos. Podem ser substituídos por soluções prontas de mercado. DDD tático. No nível tático, o agregado central é a Worker Order, a ordem de serviço. Ela agrupa itens de serviço e peça, cada um com um preço congelado no momento da criação. Um snapshot para que futuras mudanças no catálogo não alterem orçamentos já emitidos. Também mantém o histórico de status para auditoria. As transições de ciclo de vida são métodos do próprio agregado. Iniciar diagnóstico, enviar orçamento, aprovar, finalizar e entregar. O controller não decide qual que é o próximo status, o domínio que decide. Usamos Value Objects para CPF, CNPJ e placa, garantindo que dados inválidos nem entrem no modelo. No estoque, a peça e suas movimentações formam outro agregado, com baixa automática quando o cliente aprova o orçamento. Linguagem ubíqua. Um ponto importante do DDD é a linguagem ubíqua. Os termos que a oficina usa no dia a dia, ordem de serviço, orçamento,
token de acompanhamento, baixa de estoque, são os mesmos que aparecem na documentação, nos diagramas de Event Storming e no código C#. Isso reduz a ambiguidade entre negócio e desenvolvimento e facilita a manutenção futura. Por exemplo, quando falamos aprovar orçamento no código, isso é o método Approve Budget na entidade Worker Order, que dispara a baixa de estoque e muda o status para em execução. Fluxo operacional. O administrador cria OS informando o cliente por CPF ou CNPJ, o veículo, serviços e peças. O orçamento é calculado automaticamente e o status é alterado para recebido. Depois, inicia o diagnóstico e altera o status para em diagnóstico. Quando o orçamento está pronto, o admin envia ao cliente. O sistema gera um token de acompanhamento e muda para aguardando aprovação e dispara a notificação. Hoje ela é simulada em log e pronta para o SMTP. O cliente consulta a OS pela API de tracking e, se concordar, aprova. Aí entramos em execução, com a baixa automática do estoque e das peças da ordem. Por fim, o admin marca como finalizado e, na retirada do veículo, ele muda o status para entregue, encerrando o fluxo operacional. Máquina de status. Esse fluxo é formalizado em uma máquina de status com 6 status no total, seguindo na seguinte ordem: recebido, em diagnóstico, aguardando aprovação, em execução, finalizado, entregue. Cada transição é validada no domínio, e não é possível pular etapas ou aprovar um orçamento de uma OS que ainda está em diagnóstico, por exemplo. Toda mudança fica registrada no histórico, o que dá rastreabilidade para a oficina e para a auditoria. APIs REST. A API está dividida em 2 perfis de acesso. O administrativo, protegido por JWT, cobre autenticação, CRUDs de clientes, veículos, serviços e peças. Todo o ciclo de vida da OS, ajuste de estoque e endpoint de métricas. Tempo médio de execução dos serviços. O cliente usa apenas 2 endpoints, autenticados pelo header X-Tracking Token. Consultar a ordem e aprovar o orçamento. Tudo documentado no Swagger, que fica disponível ao subir a aplicação, facilitando testes e avaliação. Segurança. A segurança foi um requisito explícito do desafio. Implementamos JWT com validação de emissor, audiência e expiração, senhas de admin com hash bcrypt, validação rigorosa de CPF, CNPJ e placa antes de persistir. Os endpoints administrativos exigem a role admin. Na API de tracking, o DTO público omite dados sensíveis, como documento, e-mail, telefone, que não vão para o cliente nessa consulta. Erros são tratados por middleware centralizado, retornando problem details no padrão RFC 7807. Também produzimos uma análise de vulnerabilidade em docs/análise de vulnerabilidades.markdown. Qualidade e testes. Em qualidade, temos 3 projetos de teste. Testes de domínio, que validam entidades, value objects e regras de transição. Testes de aplicação, que cobrem os handlers, validadores e o pipeline de validação. Testes de integração, que sobem um Postgre SQL real via test containers e exercitam os endpoints ponta a ponta, como login, CRUDs e o fluxo completo da OS tracking. No total, são mais de 117 testes automatizados, com uma meta de cobertura mínima de 80%. Stack e infraestrutura. Como stack principal de desenvolvimento, optamos por utilizar o .NET 8 C# como framework e linguagem de programação principal para desenvolvimento, por se tratar de uma linguagem robusta para o desenvolvimento de APIs, considerando performance e um ecossistema maduro. Já para a persistência de dados, optamos por utilizar o PostgreSQL, por se tratar de um banco de dados relacional robusto, que tem uma usabilidade excelente para esse tipo de aplicação. Escolhemos principalmente pela integridade relacional que temos para clientes, veículos e ordens de serviços, que se relacionam de uma forma muito mais natural. E também pelas transações ACID, essenciais na aprovação de orçamento com baixa de estoque atômica.
Além destas tecnologias, estamos utilizando também o Entity Framework Core com NPGSQL, MediaTR para a organização dos casos de uso e o Fluent Validation. Próximos passos. Como evolução natural pós-MVP, os próximos passos se dão em desenvolver um front-end para cliente e admin, notificação real por e-mail ou push, gestão de secrets fora do repositório, TLS e rate limit, além de relatórios gerenciais. A vantagem de ter modelado bem o domínio é que essas evoluções não exigem reescrever o core, apenas adicionar camadas e integrações. E esta é apenas uma das grandes qualidades que temos ao desenvolver projetos utilizando a arquitetura DDD. Espero que tenham gostado da apresentação. Forte abraço, Pedro Weber.